Salmo 127. Diz assim, a palavra de Deus, para mim e para você hoje. Para mim e para você hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá, enquanto dorme. Amém? Meu irmão, minha irmã, no tempo em que esse salmo foi escrito por Salomão, certamente a casa do Senhor, a ideia, o conceito, a noção da casa do Senhor era representada pelo templo, pelo local da adoração. Mas a palavra de Deus não passa, nem passará, assim como Deus, ela é eterna, pois é a palavra do próprio Deus, ela não passa. Hoje em dia, certamente, não estamos falando de paredes, não estamos falando de chão, de móveis, de instrumentos, de eletricidade, luz, não. Então, vamos ler novamente esse versículo, lembrando disso, que estamos falando daquilo que Deus está construindo hoje, morada em nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sabe por quê? Que Deus é quem tem que construir o seu local de habitação, em mim e em você, porque é Ele que sabe o que precisa ser feito, o que precisa ser remodelado, o que precisa ser reformado. Hoje vamos falar de reforma. Não sei quantos de vocês já fizeram uma reforma nas suas casas, nos seus apartamentos, não sei quantos, eu já fiz algumas. Certa vez, praticamente destruí uma casa que nós tínhamos, para a gente poder construir novamente. A última pessoa que alugou a casa, levou os azulejos do banheiro. Você já tinha ouvido falar dessa? Difícil, né? A última pessoa, se ele levou o azulejo do banheiro, você imagina, ele levou também a pia, vaso sanitário, levou chão, levou tudo, né? Pois bem, praticamente derrubamos a casa para construir novamente. Mas não derrubamos, não tiramos nenhuma parede. Por fora, quem passava por fora, podia ver aquela movimentação de pessoas, mas a casa estava lá. Mas eu, que estava construindo, eu sabia o que estava sendo feito. Eu sabia que precisava mexer em detalhes lá dentro da estrutura. Foram trocados encanamentos, foram trocados instalação elétrica, foi feita uma instalação de gás. E por que foi feita? Porque quando eu era criança, houve um incêndio na nossa casa, exatamente por conta de botijão a gás. E assim foi, a primeira casa que eu decidi construir, eu tinha na cabeça, ela vai ter uma instalação de gás profissional, e o botijão vai ficar lá longe. E assim eu fiz. Cavou-se o chão, cavaram-se as paredes, e o gás foi colocado lá atrás. Tudo certinho, tudo de acordo com as normas. Quem passava, olhava e não via nada. O muro estava lá, o portão estava lá. Estava meio velho, meio desgastado, só mexi naquilo depois. Mas a casa estava em intensa reforma. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que a gente esteja em intensa reforma naquilo que interessa. A reforma que Deus quer fazer na nossa vida não é uma reforma para alugar para outro, não. Tantas vezes as pessoas, para alugar para outro, fazem uma reforma assim. Você já viu imobiliária fazendo reforma para um novo contrato?
passa uma tintazinha, de preferência, se tiver um buraco é com gesso, né? Não importa não, vai quebrar daqui a 2 meses, não tem problema não, aí já é no próximo contrato, aí a gente já está recebendo o aluguel, aí a gente se vira. Não, Deus não está fazendo reforma na minha vida e na sua para outra pessoa morar. Ele está fazendo reforma na minha vida e na sua, é para Ele vir morar. É para Ele estar morando dentro de mim. E Ele não mora em qualquer lugar. Ele quer preparar, bem preparado. Deus, quando faz reforma na nossa vida, Ele mexe onde precisa mexer para ficar bom. Para ficar bom, perfeito e agradável. Porque é assim que Ele faz as coisas. O plano dele para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Se Ele está fazendo uma reforma na minha vida e na sua, meu irmão, minha irmã, entregue. Abra mão. Hoje em dia é comum o trabalho do empreiteiro. Antigamente chamavam de mestre de obra, né? Mas parece que ficou mais chique agora, né? Agora é empreiteiro, né? Recentemente estava falando com uma pessoa que fez uma reforma bem legal na casa. A casa estava lá funcionando tudo e foi construído um novo quarto. E gente, ficou bom. E ela olhou para mim e disse assim: André, você não acredita como foi bom. Eu acertei com o empreiteiro, eu conversei com ele, disse como é que eu queria, ele fez um preço justo, eu paguei, não me preocupei com nada. Quando ele chegou, ele me entregou a chave, disse assim: está aqui o seu quarto. E está lá uma suíte nova, no térreo. Bonito o negócio. Eu entrei assim, eu olhei e disse assim: rapaz, e olha que eu reparo nos detalhes, e eu gostei. Tantas vezes, a gente fica querendo botar defeito naquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua. E Ele sabe como é que é para fazer. Ele tem os materiais. A palavra de Deus diz que já nos foi dado nas regiões celestiais tudo aquilo que a gente precisa. Na reforma que Ele quer fazer na minha vida e na sua também, Ele já tem tudo que precisa ser colocado na sua vida. O piso, as instalações são lindas, são maravilhosas, porque é Ele que vai usar. O que Ele vai reformar na minha vida e na sua, é para Ele usar. É para Ele usar, para outras pessoas serem abençoadas, receberem vida, receberem salvação. Mas aí, a gente fica querendo fazer nós mesmos. Eu sei o que precisa ser corrigido na minha vida. Meu irmão, você pode até saber, se o Espírito Santo tiver te indicado, aí tudo bem. Porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Você pode até saber. Mas deixa eu te falar, muito possivelmente, você não sabe exatamente como é que é para ser feito. Há alguns hábitos na sua vida, que eu tenho certeza você sabe que precisam ser deixados. Mas talvez você já tenha tentado de tudo. Livros, palestras, vídeos no YouTube, sermões do pastor André e de tantos outros. Que tal deixar Deus fazer? Que tal colocar o joelho no chão e dizer assim: Senhor, eu entrego para Ti, fala do jeito que o Senhor quiser, e do jeito que o Senhor disser, é o jeito que eu vou fazer. Não é o jeito que, talvez não seja o jeito que seja legal de colocar no Instagram, talvez não faça sucesso com as pessoas que me seguem no Face, mas se for o jeito que o Senhor quer, é isso que eu quero na minha vida. Se o Senhor quer fazer uma reforma na minha vida, e deixa eu te falar, Deus sempre quer fazer reforma na nossa vida. Desenvolvei a vossa salvação, de fé em fé. A palavra de Deus vai, e diversos trechos a gente pode ver que a vontade de Deus não se esgota na minha vida, nem na sua. Deus sempre quer fazer uma reforma na nossa vida, e é boa. Pode confiar, pode ser que Deus tenha sido forçado a utilizar de recursos dramáticos, pode ser que tenha havido um incêndio na sua vida,
para que você perceba que tem um cômodo que precisa ser colocado abaixo. Pode ser que tenha havido uma chuva bem grande e tenha alagado determinada parte. E você tenha olhado e dito assim, aqui só fazendo de novo essa parte. Aí Deus olha e diz assim, uau, até que enfim você entendeu, né? Tantas vezes a gente fica querendo trocar o carpete, tantas vezes a gente fica querendo colocar uma porta nova, quando Deus quer que a gente simplesmente derrube uma parede. Tantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, impedindo que o empreiteiro que sabe fazer, haja na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, essa não é uma mensagem para você ficar triste, não. Essa é uma mensagem para você ficar feliz, porque sabe a tua vida, sabe todos os detalhes que têm acontecido, Deus está no controle. Sabe as lágrimas que você tem chorado? Deus está no controle. Sabe as dificuldades que você tem enfrentado? Deus está no controle. Sabe aqueles que por algum motivo têm te perseguido? Deus continua no controle. Ele sabe. Sabe aquelas coisas que você não entende? Ele entende. O nosso Deus nunca foi surpreendido. Sabe uma coisa que você não consegue fazer com Deus? Surpreender a Deus. Não consegue, porque Ele sabe, Ele é soberano e Ele é todo poderoso. Nosso Deus não está sujeito ao tempo. A gente fica, mas está demorando. Como assim, meu irmão? Como assim? Demorando. Deus está trabalhando em mim e em você, é para a eternidade. Ele está trabalhando em mim e você, é para a eternidade. A eternidade não se mede. A eternidade é tão grande, mas é tão grande, que não tem medida. Nosso Deus está trabalhando em mim e para você, e é uma reforma rapidinha, se comparada com a eternidade. Tantas vezes, eu mesmo acho que está demorando, e é porque eu fico metendo o bedelho. Eu não libero, eu não entrego, eu fico lá. Não, eu entreguei. Mas aí, todo dia eu passo lá, de manhã, de tarde e antes do empreiteiro sair, para ficar olhando, saber, como é que é? Não, eu já entreguei, eu entreguei na rua, paguei e entreguei. Não, mas veja bem, aquela coisa ali que o senhor colocou ali, aquela viga ali, tem certeza que é para ser ali? Meu irmão, faz o seguinte, quando você disser que está entregando as coisas para Deus, entrega e confia. Pastor, mas o que eu faço? Eu quero concluir a mensagem com essa explicação. Já, pastor? Porque o que eu quero que você guarde no teu coração é o seguinte: Deus quer fazer uma reforma na minha vida, e é uma reforma naquilo que importa, não é necessariamente naquilo que as pessoas vão ver. O pastor não está te dizendo que você vai ganhar uma fachada nova, que você vai perder suas rugas. Não, eu estou te dizendo que a infraestrutura da tua vida, aquele local por onde passa o alimento, por onde passa a força, por onde passa a energia, isso vai ser mudado. Aquilo que interessa, essa é a mensagem de hoje. Mas deixa eu te falar, tantas vezes a gente tem dificuldade nessa parte. Pastor, tá bom, eu entreguei. O que isso significa? Você tem dificuldade nisso? Você tem curiosidade? Eu entreguei. E aí, o que eu faço, pastor? Continua a viver de acordo com como Deus quer. Você entregou algo para Deus? Continua a viver como Deus quer. Sabe como é que Deus quer que você viva? Ame, perdoe, sirva, fale. Continue trabalhando no mesmo local, se essa é a vontade de Deus, com afinco, com vontade, com ânimo. Viva, acorde amanhã, se você faz faculdade, e vá para a faculdade, e seja o melhor aluno que os seus professores conheçam, para você ter 1 minuto de oportunidade, quando ele perguntar, chegar assim para você e dizer assim, como é que você faz isso?
E você tem a oportunidade de dizer assim: não sou eu não, professor, é Deus que me capacita. Trabalhe para você ter 15 segundos de oportunidade de dizer isso para Deus, de você dizer para o seu chefe, quando o seu chefe chegar para você e disser assim: como é que você consegue entregar um trabalho tão bom em tão pouco tempo? Você tenha 5 segundos para dizer: é Deus que faz através de mim. Pronto. Viva! Isso é que é entregar nas mãos de Deus. Você tem algo para Deus resolver? Entregue, mas viva do jeito que Ele quer. Tem um hábito que é para você largar? Que bênção, meu irmão, você percebeu? Largue. Como é que eu faço? Procure ajuda. Procure ajuda em alguém que conhece a Deus. Busque alguém que conhece a Deus e peça e diga: irmão, deixa eu te falar, você tem um minuto para mim? Vá para um local e converse com alguém que teme a Deus. Explique o seu problema e ore. Vamos orar, eu preciso que você ore comigo e eu preciso de ajuda nessa área. Posso confiar em você? Peça ajuda. O povo de Deus existe para se ajudar, para se amar. A palavra de Deus diz que se nós nos amarmos, o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus. Tem algo na sua vida que precisa ser resolvido? Entregue, confie e viva. Caminhe. Dá os passos. Não fica parado não. Dá os passos. Veja o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer. E mantenha os olhos abertos. Mantenha os ouvidos abertos. Hoje de manhã estávamos conversando na escola dominical sobre obedecer. Meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus alcança aqueles que o obedecem. Obedeça. Obedeça. E veja o agir de Deus. Obedeça e veja o agir de Deus na mesma hora. Não é daqui a um ano não, é na mesma hora. Não estou dizendo que o seu problema vai ser resolvido na mesma hora, mas você vai ver o agir de Deus na mesma hora da sua vida. Gosto muito de falar sobre Zaqueu, hoje de manhã falei e vou falar de novo hoje. Uma história tão simples. Zaqueu, um homem poderoso, rico, era ele que mandava naquele local, ele era o coronel daquele local. Ele era o coronel, era ele que mandava, ele que tinha grana. Até hoje, quem manda é quem tem a grana, não é? Quem tem o poder político. Pois bem, era ele que mandava. Subiu na árvore para ver Jesus. Jesus passou, olhou para ele e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Interessante que ele não fez como o jovem rico. Com o jovem rico, Jesus disse o quê? Vai, vende teus bens, dá aos pobres e segue-me. Não, com Zaqueu ele não fez isso. Por quê? Porque o problema de Zaqueu não era a riqueza. O problema de Zaqueu era desonestidade, arrogância, altivez. Jesus tratou no problema e disse: Zaqueu, desce depressa. E não deve ter sido assim: Zaqueu, por favor, tem assim na sua Bíblia? Zaqueu, por gentileza, desce depressa. Foi assim? Não, Zaqueu olhou para ele e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Jesus estava ensinando para Zaqueu? Eu sou o Senhor da tua vida. O que Zaqueu fez? Desceu e depressa. E na hora que ele obedeceu, descendo aquela árvore, houve salvação naquela vida. Porque é assim que Deus age. A gente obedece e Deus age. A gente obedece e Deus faz. A ordem para Zaqueu foi descer da árvore. Oh, mas gente, a ordem para o jovem rico foi tão mais difícil que nada. Não tem tão mais difícil, a ordem é a mesma para todos, porque Deus vai naquilo que Ele quer reformar na minha e na sua vida. Hoje, se você estiver com vontade de ouvir a voz de Deus, você está sabendo exatamente o que Deus está dizendo que quer reformar na sua vida. Ouça e obedeça, e veja o agir de Deus. Creia. Tá bom. Era tudo isso que Deus queria falar para mim e para você hoje. Se você guardou isso no teu coração, meu irmão e minha irmã, uma reforma linda está para vir. Se você guardou isso no teu coração e você decidir obedecer, acabou. A reforma vai começar. Aliás, ela já começou, porque o nosso Deus é perfeito. Ela já começou na minha vida e na sua.
Não tenha medo, mude, não tenha medo, largue, não tenha medo, assuma a posição que Deus quer. Deus está nos preparando, meu irmão e minha irmã, ouça o que o teu pastor está te dizendo. Deus está nos preparando. Essa igrejinha aqui, Deus quer nos santificar, Deus quer nos reformar, porque Ele precisa nos usar para salvar muitas almas deste lugar. Deus quer nos usar para arrancar pessoas do inferno. Deus quer nos usar para trazer pessoas para Ele. Mas para isso, tem umas reformas estruturais que Ele quer fazer na minha vida e na sua. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus fala para a igreja. Em nome de Jesus.